As primeiras atividades anglicanas em Pelotas começaram em 1892, com os missionários John Gown Mann e Antônio Machado Fraga, que iniciaram cultos em casas alugadas, como uma loja na rua General Osório e outros locais improvisados na cidade. Em 30 de julho de 1893, foi realizada a primeira celebração eucarística, demonstrando o rápido crescimento da comunidade local. A primeira visita episcopal oficial ocorreu em 1893, realizada pelo bispo George W. Peterkin, que ordenou ministros e ajudou a organizar formalmente a congregação. O terreno para a construção foi comprado em março de 1908, situado na esquina da rua 15 de Novembro com a General Teles, ao custo de 22 contos de réis. Em 21 de outubro de 1908, foi lançada a pedra fundamental. Menos de um ano depois, em 17 de outubro de 1909, o edifício foi inaugurado e consagrado por Lucien Lee Kinsolving, tornando-se a Igreja do Redentor. O projeto, em estilo gótico-céltico, foi obra do próprio John Gown Mann, que combinava a formação em engenharia civil e teologia. Ganhou o apelido carinhoso de Igreja Cabeluda, porque suas paredes externas são cobertas por era, videira americana, que muda de cor com as estações: verde na primavera, cinza no verão sem folhas, rosa avermelhado no outono e marrom no inverno. A torre tem aproximadamente 27 metros de altura. Os vitrais foram importados de Nova York, com motivos simbólicos e textos bíblicos. O sino veio da Inglaterra. Entre 1947 e 1948, a catedral passou por significativa reforma sobre o arquiteto Vitorino Zani, incorporando fachada lateral, cripta e cúpula para harmonizar toda a estrutura. Em 1988 e 1989, a Igreja do Redentor foi oficialmente elevada à Catedral Anglicana do Redentor. Com a instalação da Diocese Anglicana de Pelotas, criada em outubro de 1988 e instalada em abril de 1989. Desde então, tem sido sede episcopal da Diocese, servindo como centro litúrgico e comunitário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil na região.
A catedral, tombada federalmente pelo IPHAN como parte do Conjunto Histórico de Pelotas, está em reforma. A catedral é local de expressão da música sacra local, com o coral Eunice Lamego, considerado um dos mais importantes da IEAB, e um órgão elétrico que adiciona beleza ao culto. Um dos eventos tradicionais é o Festival de Flores, inspirado nos festivais de flores britânicos, realizados desde o início dos anos 2000, com arranjos florais espalhados pela catedral e jardim, sempre próximo ao mês de outubro. A história da Igreja Anglicana é fascinante e se entrelaça com a história da própria Inglaterra. Para entender como ela chegou ao Brasil e o que a torna tão particular, precisamos voltar no tempo. A Igreja Anglicana, ela não surgiu como a maioria das igrejas protestantes, a partir de uma reforma teológica. A sua origem está ligada a um evento político: o casamento do rei Henrique VIII. No início do século XVI, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas ele não tinha um herdeiro homem para o trono. Ele desejava anular seu casamento para se casar com Ana Bolena, esperando que ela lhe desse um filho. No entanto, o Papa Clemente VII se recusou a conceder a anulação. Diante da negativa do Papa, Henrique VIII tomou uma decisão drástica. Entre 1532 e 1534, ele promulgou uma série de leis no parlamento inglês que o declararam o chefe supremo da Igreja na Inglaterra, rompendo com a autoridade do Papa em Roma. Essa separação, motivada principalmente por questões políticas e pessoais, marcou o nascimento da Igreja da Inglaterra, a futura Igreja Anglicana. Apesar da separação de Roma, Henrique VIII manteve a maior parte da teologia e da liturgia católicas. Foi somente nos reinados de seus sucessores, especialmente de sua filha, Elizabeth I, que a Igreja Anglicana começou a adotar as características da Reforma Protestante. A teologia anglicana se tornou um ponto de encontro, ou via média, entre o catolicismo e o protestantismo. Mas, afinal, o que significa anglicana e episcopal? A palavra anglicana ela vem de anglicanus, que em latim significa da Inglaterra.
Portanto, o nome original e principal da igreja é Igreja da Inglaterra. No entanto, com a expansão britânica, a comunhão se espalhou pelo mundo e o termo anglicana passou a ser usado para identificar a igreja também em outros países. A comunhão anglicana é a união de todas as igrejas nacionais que compartilham a mesma tradição. O termo episcopal vem da palavra grega episkopos, que significa supervisor ou bispo. Uma igreja episcopal é organizada com bispos que lideram dioceses e supervisionam o clero e a comunidade. Essa estrutura, baseada em sucessão apostólica, que é a crença de que os bispos de hoje são sucessores diretos dos apóstolos de Jesus, é uma das principais heranças do catolicismo que o anglicanismo manteve. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, por exemplo, é parte da comunhão anglicana e se organiza sob um sistema de bispos. A Igreja Anglicana chegou ao Brasil de uma forma um tanto curiosa. Diferentemente de outros países, a presença anglicana no Brasil não começou com missões de evangelização, mas para atender a comunidade britânica que morava aqui. No início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos, um grande número de ingleses e escoceses se estabeleceu no país. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, assinado entre o Reino Unido e Portugal, garantia aos britânicos o direito de praticar sua religião, desde que não fosse em um templo com aparência de igreja e sem as práticas de ritos em público. A primeira igreja anglicana a ser construída no Brasil foi a Capela de Todos os Santos, no Rio de Janeiro, em 1819. Como o tratado exigia, ela não tinha torre e não se parecia externamente com uma igreja católica. Por muito tempo, as atividades anglicanas se limitaram a atender os expatriados e só no final do século XIX, com o início das missões e a proclamação da República, que permitiu maior liberdade religiosa, e a igreja começou a se expandir e a pregar para os brasileiros. Em 1890, a Igreja Anglicana iniciou oficialmente sua missão no Brasil, estabelecendo congregações em locais como Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Essa é a história da Igreja Anglicana, desde a sua fundação, por motivos políticos na Inglaterra, até sua chegada ao Brasil, para atender uma comunidade específica, e sua evolução até se tornar uma presença estabelecida no país.